Olá, sou o Paulo Ida, sou diretor da Argos Consultoria e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí uma profissional, palestrante, terapeuta, escritora que vai encantar vocês. Graça Bianchini, gratidão, muito obrigado. Obrigada. Graça, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional, como foi a escolha da carreira. Isso eu falo porque muitos internautas que nos assistem, eles falam assim, nossa, esse profissional tem tanto sucesso, ou essa profissional, em que momento que deu aquele estalo assim, de humanas, paisadas, biológicas, né? Como que ela soube fazer a separação certinha, né? Para não perder tempo. Né? Certo. Muito bem, então eu nasci no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, e com 15 anos eu fui morar em Florianópolis. E lá eu fui fazendo as minhas formações e tudo mais, fui trabalhando, fui me desenvolvendo como profissional. Mas na área de humanas? Eu trabalhava na área administrativa. Ok, tá. Então eu fiz administração de empresas também. Não. E trabalhei anos nessa área. E a área terapêutica, ela veio para mim como um processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, que foi para curar as minhas dores, as minhas questões. E equilibrar também, né? Isso. E eu entrei nessa área para me ajudar. Nunca imaginava me tornar terapeuta, não foi esse o objetivo inicial. E comecei a trabalhar nessa área como voluntária, né, na área terapêutica, e em paralelo eu tinha minha profissão de administradora, eu trabalhava na área de marketing, de empresas, de tecnologia. E assim eu fui me desenvolvendo. Chegou um determinado momento que a vida nos coloca diante dos nossos objetivos, né? Daquele desejo mais profundo da alma. Precisa das escolhas. E chegou o momento de eu fazer essa transição, de eu fazer essa escolha. Foi em 2014, onde eu já tinha uma boa bagagem como terapeuta, eu já trabalhava há 8 anos de forma voluntária, sem cobrar nenhum... Ganhando experiência, né? Ganhando experiência, habilidade, conhecendo as pessoas, conhecendo os problemas das pessoas, né? E me desenvolvendo. Aí em 2014 eu tive a oportunidade de fazer essa transição. E logo que eu comecei a me desenvolver como terapeuta, foi muito rápido a expansão, porque eu já tinha uma clientela. Sem querer, eu já tinha meus clientes, aqueles que eu atendia de forma gratuita, de forma voluntária. Eu comecei a me posicionar dizendo, olha, agora eu vou entrar definitivamente nessa área, e grande parte deles continuou fazendo seus processos. E ali eu comecei, e já com uma grande agenda, assim, com bastante cliente, o que é raro acontecer, né, nessa área quando a gente inicia. O Grazi, e complementando aquilo que você falou, no começo você fez para você, mas aí quando você começou a servir, né, é um ganha-ganha, né? Exatamente. Eu acho que a carreira de terapeuta, a profissão de terapeuta, o terapeuta ele precisa passar pelo processo, ele precisa sentir as suas transformações, até para ele ter confiança de conduzir outras pessoas naquele caminho. Legitimidade. Isso. Então, foi esse período de experiência que eu fui tendo com os clientes, foi tanto me dando essa habilidade como terapeuta, mas também eu vendo os problemas de cada um, né, e refletindo muitas vezes os meus próprios problemas ali. Então, quando a gente trabalha com o cliente, a gente vê também que ali tem muito das nossas dores, e é uma oportunidade da gente também se trabalhar quando está olhando para o problema do cliente. Verdade. Né? Então, e essa experiência foi fantástica, porque você viu que cada indivíduo é único, né? Exatamente. Eu iniciei na carreira como terapeuta vibracional, né, que
trabalha mais o campo energético, Sim. mental, emocional das pessoas. E depois eu fui para a área da constelação familiar também. E ali eu pude perceber que o ser humano é muito mais complexo do que a gente imagina. Deixa eu perguntar, quando você foi pela primeira vez a constelação, né, que foi fruto do trabalho do Bert Hellinger, né, qual foi a primeira impressão? Eu vou contar. Tá. Essa primeira impressão foi bem curiosa. Por quê? Foi uma amiga minha que nós fazíamos juntos trabalhos voluntários. E aí um dia a gente estava indo para o lugar onde a gente trabalhava e ela disse assim: Grazi, você precisa conhecer a constelação familiar. É a sua cara, você vai se identificar muito, você vai conseguir ter, né, mais essa ferramenta para trabalhar com seus clientes. Sim. E aí eu cheguei em casa e fui dar uma olhada na internet. Quando eu coloquei no YouTube o que era constelação familiar, apareceu logo uma constelação de Bert Hellinger, em alemão. Eu não entendia nada e só via aqueles movimentos. Eu sei que no início, da metade mais ou menos daquela constelação, eu comecei a chorar, sem nem saber por que eu estava chorando e sem entender o que estava acontecendo ali. Mas naquele momento eu tive certeza que ali tinha algo para mim. Eu disse, aqui eu preciso conhecer mais isso porque me tocou profundamente. E aí eu fui já logo de cara buscar uma formação em constelação familiar. Que bacana. E gostou e não saiu mais, né? Não. E aí eu juntei, né, as minhas habilidades, a minha habilidade como administradora de empresas e também com a constelação empresarial. Então hoje um dos meus focos, além de trabalhar muito o emocional das pessoas, é também trabalhar o desenvolvimento profissional, né, com a constelação organizacional, que é mais voltada para empresas, para a gente ver quais são as dificuldades sistêmicas que estão afetando o desenvolvimento daquela organização. É verdade, e é muito eficaz. Se você me permite, eu vou contar um caso. Foi assim, eu tenho uma consultoria voltada a atendimento de grandes clientes, né, que envolve tecnologia também. E uma vez, eu estava fazendo vários processos em Brasília e conheci o dono de uma empresa que ele falou para mim, olha, aí ele contou o problema dele. Ele falou, olha, eu tive um sócio, né, muito bacana, que estava com ele, a empresa foi crescendo. Então o sócio era mais chão de fábrica, ficava com os funcionários lá e tal, e ele era o executivo, né, que ia ver as projetos das empresas, projetos, tal, essas coisas. Então o outro sócio ficava mais próximo dos funcionários, né, dos colaboradores. E um dia esse sócio falou para ele, olha, eu já estou bem, eu agora quero viajar com a esposa, tal, as coisas assim e tal, né? E você me compra a minha parte e vai me pagando aos poucos. Aí ele falou, tá bom. Só que ele falou, olha, eu não vou me despedir do pessoal porque eu choro. Então eu vou deixar uma carta, você manda para eles e tal, né? Então foi tudo desse jeito. Só que o que aconteceu logo em seguida? A produtividade foi caindo. Todo mundo. Aí ele pegou, escutou falar de treinamentos motivacionais, o que, contratou o pessoal, aí tinha até coisa de circo, não sei o que, você é mais não sei o que, aquelas coisas lá tal, que duram um determinado tempo, né, tal, mas depois voltava de novo. Ele tentou umas 3 vezes consultorias e falou assim, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, olha, eu acho que você deve fazer uma constelação. Aí eu tinha no meu time uma consteladora, né, que hoje está nos Estados Unidos. E ela pegou e falou assim, pegou lá, encenou lá, né? Não com aquele pessoal, mas com outras pessoas, né? Tal. Então, um era o dono da empresa, né? Personificado, o outro era o sócio, e algumas pessoas ali representavam os sócios. E falou, olha, deixa, né? O corpo fala. Aí as pessoas começavam a se movimentar, ficar próximo de quem e tal.
E deu o seguinte, que as pessoas, eles ficavam próximos à tristeza, acharam que o ex-sócio tinha saído magoado da empresa. Por isso que caiu a produtividade. Então não adiantava esse programa para os funcionários. Exatamente. Então o que foi feito? Aí o dono lá pegou e falou, puxa vida, é isso? Então ele chamou, falou assim, olha, eu vou convidar o pessoal para um café da manhã, mais cedo, acho que era 8 ou 9 horas que eles começaram, chamou 8h30, falou, ó, eu dou café para todo mundo e tal, e aí você aparece e fala que você está bem, né? E que você deseja que os funcionários continuem a carreira deles e tal. Então, eles chegaram mais cedo, começaram a tomar café, quando estava todo mundo servindo, aí chegou, todo mundo abraçou ele, e ele falando, realmente as pessoas entenderam a verdade, né? Então, a física quântica fez com que aquela energia ficasse igual e a empresa voltou a ter produtividade. Então, é muito importante. É muito interessante porque a empresa ela tem uma alma. Exatamente. Né? A empresa ela não é só um nome, né? Não é uma instituição, um número, um CNPJ, não, ela tem uma alma própria. E quando a gente olha através da constelação, o que a gente vê? Aonde que essa alma ficou com algum desequilíbrio, com alguma desordem, Sim. com alguém se sentindo excluído. Exatamente. Então, são essas questões que a gente, através da constelação empresarial, a gente consegue identificar, colocar em ordem para que o fluxo de crescimento possa continuar acontecendo. Porque na física quântica nada pode ser excluído. Nada pode ser excluído. Que Exatamente. bacana, legal. E aí você começou a ganhar experiência e firmeza então na constelação. Sim, então desde essa época, né, desde 2015 mais ou menos, que eu já faço formações e faço os meus atendimentos de constelação, tanto familiar quanto empresarial. Né? E tenho o meu método próprio também que eu desenvolvi ao longo desses anos. Né? Então, eu fiz pós-graduação na Hellinger Schule, que é a instituição Sim. do próprio Bert Hellinger, né? Sim. E fui me desenvolvendo cada vez mais, criando essa habilidade de decodificar essas informações do Sim, campo. que são mecanismos. Isso. E aí eu criei meu método próprio, que é parte do que eu tenho no meu livro. Maravilhoso. Né? Sim. Que é Eleve a Frequência Vibracional, o livro. Porque nós somos energia, né? Exato. Porque eu sempre brinco com o pessoal e falo assim, muitas vezes a gente dá muito mais valor para um carro e deixamos coisas nossas pendentes. Exatamente. Eu até brinco, eu falo, olha, o nosso corpo é igual um carro, né? Você precisa do coração lá, que é o motor, né? Você precisa do direcionamento aí, também que é o cérebro, né? Todas essas coisas, eu brinco até o seguinte, nós temos até escapamento também. Tem tudo. Tem tudo, né? Legal. E como que você acabou vindo para São Paulo? Então, foi quando eu estava fazendo a pós-graduação aqui em São Paulo, né? Eu vinha todo mês praticamente para cá e fazer as aulas e tudo mais, e eu sentia que Florianópolis já tinha dado por encerrado na minha vida. Estava pequeno para o teu Exato, projeto, né? Eu tinha muitos clientes lá, como tenho ainda, tendo alguns que vêm até aqui para serem atendidos, né? Então, continuo atendendo online também, o pessoal de lá. Eu já tinha consolidado muita coisa lá e queria realmente expandir. E quando eu fui vindo para as aulas, né, conhecendo um pouco mais São Paulo, porque no começo a gente tem uma ideia, mas quando a gente está vivenciando essa cidade, eu acho que ela tem vários pontos que nos encanta também. Sim, né? verdade. E aí chegou no meu último dia de aula, no último módulo, eu decidi realmente mudar para cá. Ah, que bacana. Legal. Assim aconteceu. Que bom. Aí, de alguma forma, ampliou o seu leque de oportunidades, né? Sim, faz um ano que eu estou aqui, né? Então,
se abriram muitas possibilidades e abrimos também um espaço aqui que fica na Vila Mariana, que é tanto para os meus atendimentos individuais, para os cursos em grupo e também para outros profissionais que precisem de espaço, né? Então lá que acontece tudo, né? Então aqui em São Paulo eu estou me firmando realmente lá na Vila Mariana, no espaço IAB, que é o nosso espaço que comporta os nossos cursos e atendimentos. Perfeito. Fica na rua Humberto I, 166. Isso, esse mesmo. Tá ótimo. E aqui, a ideia do livro saiu aqui em São Paulo ou você já pensava lá em Florianópolis? Aqui em São Paulo. Foi interessante porque há muitos anos eu pensava assim, eu preciso escrever um livro. Aquela vontade que vinha, mas até então não tinha surgido a questão, o tema, eu pensava numa coisa e depois já mudava. Eu disse, bom, vou esperar o momento certo. E aí eu estava fazendo um evento, que são eventos terapêuticos, né? Um que se chama CAF ao Vivo. O CAF ao Vivo é um evento para a gente se trabalhar e olhar para as nossas imagens, para os nossos traumas, aquilo que está travando, limitando a nossa vida e a gente trabalha essa questão para que você possa sair desse lugar, né? É como se fosse um espelho da alma, né? Lá a gente trabalha muitas dinâmicas sistêmicas da própria constelação, mas também da constelação de alta frequência, que é esse método que eu conduzi, né? E aí, num dos CAFs ao vivo, veio uma informação muito importante, assim, que eu disse assim, nossa, isso daqui é o livro que eu quero fazer. Porque era como se eu pudesse trazer um processo terapêutico para as pessoas num livro. Sim, né? Ele está numa linguagem simples, assim, comunicativa, que as pessoas, mesmo os leigos, conseguem entender. Isso, era essa a minha intenção. Eu queria fazer algo muito objetivo, muito simples, um livro não muito longo, não com muitas nomenclaturas difíceis, né? Então, para que todos pudessem entender o seu movimento de vida e aonde você está nessa dinâmica, a gente fala em níveis de consciência, né? Porque cada um está num nível de consciência. E aonde você está? Né? Nessa frequência vibracional, onde que você está? Era isso que eu queria conduzir as pessoas nesse livro. E aí ele ficou pronto no final de março, com a ajuda do Sr. Kendi. Obrigado, eu fiquei honrado aí, editora nossa, você ter podido fazer o teu livro. Eu acho que, espero que tenha ficado do jeito que você gostaria. Ficou maravilhoso, ficou tudo certo. Fala pra gente, Grazi, como é que o pessoal adquire o seu livro? Sim. Eu tenho o link de venda online, que até a gente pode deixar disponível. Isso. E no meu próprio espaço, lá no meu espaço na Vila Mariana, quem quiser participar dos grupos, quem quiser conversar comigo, enfim, pode chegar lá, só marcar o seu horário, que a gente conversa e também lá tem os livros à venda. Perfeito. Você quer deixar uma mensagem aí para os internautas? Eu gostaria sim. Esse livro aqui, eu coloco aqui que ele é um passo a passo para a independência emocional. Por que independência emocional? Pode falar. Nós não conseguimos ser independentes na vida. A gente depende de muitas pessoas. A gente depende dos nossos pais, do nosso companheiro, companheira, a gente depende dos colaboradores, dos funcionários. Mas existe uma independência emocional que a gente deve trilhar esse caminho para conseguir, porque é ela que vai nos fortalecendo e permitindo que a gente seja a gente mesmo, né? E vá curando todas essas feridas de carência afetiva, né? De coisas que a gente passou muitas vezes lá na infância, em momentos difíceis da vida, que muitas vezes ficam guardados
refletindo na nossa vida dificuldades que hoje estão aí. Então, meu convite para vocês é que vocês realmente deem uma olhada, né, para essas imagens interiores, para essas lembranças, essas memórias de tudo aquilo que você vivenciou que ainda continua guardado aí, que está de alguma forma te bloqueando e te impedindo de realizar o que você quer realizar. Então seria isso. É verdade, porque todos nós temos crenças limitantes. Sim. E que precisamos de uma ajuda ou autoajuda. Até o próprio Bert Hellinger, ele fala que tudo na nossa consciência é armazenado por imagens. Sim. Então é como se ficasse aquela imagem daquela situação que a gente vivenciou, que está mal resolvida, e aquilo fica refletindo em diversas outras relações. Então, curar as nossas relações, aquilo que a gente vivenciou com essas pessoas que fizeram parte da nossa vida, vai fazer com que a gente se sinta muito mais livre e disponível para as próximas relações. Porque tudo se constrói com relações, né? Não tem, é verdade. A gente não consegue ser independente das pessoas. A gente consegue ser independente emocionalmente, isso sim. Sim, e você falou uma coisa muito importante assim, é na intensidade que as coisas acontecem. Exato. Né? Então precisa de uma nossa frequência vibracional. Isso. E nesse livro a gente fala um pouco, né, sobre as frequências, como é que elas atuam, em quais fases aí você pode estar, né, em quais níveis de frequência você pode estar, que cada nível de frequência está ligado a um nível de consciência. Sim. E uma emoção predominante. Então é como se a tua vida ficasse sendo refletida por aquela emoção. Então, para as pessoas que estão no medo, elas ficam vibrando nessa emoção em diversas áreas da vida, tanto nas relações afetivas, na profissão, né, e assim por diante. É verdade. Se você planta o arroz cresce. Mas se você planta o medo também cresce. Então temos que ter essa consciência para isso. Sim. Né? Apareça outras vezes. Gratidão. Obrigada. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica terapeuta e escritora que veio aqui, né, de Florianópolis para encantar a nossa entrevista. Muito obrigada. Grazi Bianchini, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.